Começou no dia 1º de novembro, na última segunda-feira, a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa em todo o país e aqui em Minas Gerais. Quem comanda, quem fiscaliza, quem é responsável por ter todas as informações e coordenar esse andamento do processo é o IMA. Eu estou aqui na agência do IMA de Coromandel com a Maria Alice Sene, que é a representante do IMA aqui na nossa cidade. Maria Alice, mais uma vez, seja bem-vinda à Super 95 FM. A segunda etapa agora, né? Qual que é a diferença? Explica um pouquinho como é que faz essa segunda etapa e a importância dessa vacinação. Olá, obrigado pela oportunidade. A etapa de vacinação da febre aftosa, ela deve ser feita em todos os estados onde a febre tem o status de livre de febre aftosa com vacinação. Já existem alguns estados dentro do Brasil que não é feita a vacinação mais, inclusive é proibida a comercialização de vacina nesses estados. Em Minas Gerais, a gente faz a vacinação ainda, o ano que vem também faremos as duas etapas, e nessa etapa de novembro deverão ser vacinados os bovinos e os bubalinos de 0 até 24 meses de idade. E qual que é a importância, a necessidade de, principalmente, ser considerado uma zona livre da febre aftosa, como já tem alguns estados, como você mesmo disse, a importância disso, tanto para os produtores quanto para a região? A febre aftosa, ela é uma doença que acomete várias espécies animais e, apesar de não causar uma grande mortalidade, apesar de já ter muitos anos que a gente não tem ela dentro do nosso país, ela causa enormes prejuízos econômicos e os outros países rechaçam a carne e o leite também de países onde ocorre a febre aftosa. Então, por isso, o Brasil está se preparando para ficar livre de febre aftosa e sem a vacinação. O nosso próximo passo é não realizar a vacinação mais, mas, por enquanto, a gente precisa contar com a colaboração dos produtores, realizando essa vacinação dentro do prazo, que é até o dia 30 de novembro. Eu gostaria de lembrar aos produtores que nessa etapa eles deverão realizar a declaração dos bovinos, de todas as faixas etárias que eles possuírem, não só apenas os 2 anos, e também declarar a existência de outros animais, que seriam, então, aí, porco, né? E às vezes a pessoa pensa, eu tenho porco só para mim, que eu crio só para mim comer, só para alimentação. Mas a gente precisa saber esse quantitativo. Então, porco, aves, né? Galinha, quem tem cabrito, para contar para a gente os quantitativos. E assim, a gente sabe que tem todas essas consequências, né? Você, por exemplo, às vezes o próprio criador não sabe que não tem a febre aftosa no seu rebanho, mas como sai de uma área que não tem essa definição ainda, vai ter aquelas restrições, vai ter desconfiança, né? Tem todo esse trabalho que vai gerar mais despesa, mais tempo para o produtor ali, para o criador poder fazer a venda do seu rebanho. E também, além disso, tem a punição de multa, caso não faça a declaração no tempo correto, né? Isso, nós temos as punições, a gente prefere não punir, mas infelizmente a gente precisa punir os que não fazem a vacinação e os que não comprovam a vacinação para o bem da população bovina, né? E isso é um bem para o produtor, e isso a gente está protegendo o rebanho nacional com essas medidas. E quando a gente tem um estado que não faz a vacinação de aftosa, ele não pode receber animais de áreas onde a vacinação ainda acontece. Então, tem esse impedimento de trânsito, né, entre os estados. E esse é um dos motivos que o estado de Minas Gerais ainda não retirou a vacinação. Porque, além de precisar de cumprir vários pontos que o Ministério da Agricultura exige, precisa também de que o bloco que comercializa muito entre si
caminhe junto, que seria então aí estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais. Então a gente vai partir para esse novo status junto. Não, isso é muito bom, né? Tomara que tudo dê certo. E é claro, a declaração ela pode ser feita via internet, né? Mas caso não se tenha acesso à internet, como que o criador deve fazer essa declaração? Então, como você mesmo já adiantou, o próprio produtor, munido da nota fiscal e do seu CPF, consegue fazer a sua declaração e, se ele preferir, ele pode vir ao escritório e fazer a sua declaração. Nós estamos localizados na Rua Arthur Bernardes, número 654, e o horário de funcionamento é das 7 às 11, das 13 às 17. E também tem o contato do Zap, né? Algum telefone para poder também alguém tirar as informações. Sim, agora nós estamos com o WhatsApp para poder realizar atendimentos. O número é 99805-3404. A gente vai aproveitar esse mecanismo para enviar material educativo para os produtores e temos também o telefone fixo, que é o 3841-1995. Muito obrigado, Maria Alice. Aqui a SUP está sempre à disposição para as informações. Eu que agradeço. Diretamente aqui do escritório do IMA de Coromandel, para ficar até mais fácil, além do endereço que a Maria Alice Sene deu para você, o prédio, aqui no prédio da rodoviária, você entra aqui, pega aquela escada logo no início e aqui em cima você já vai ter toda a sinalização para chegar aqui até a sala do IMA e ser muito bem atendido. Com as imagens de Clenildo Martins, Carlos Aguiar para o jornalismo da Super 95 FM.